essa bandeira, assim também seja a nação brasileira sustentada pelos decretos do Eterno. Seja também sustentada a sua casa, a sua família, pelas palavras que o Eterno já tem liberado sobre sua vida. Estamos aqui mais uma vez com a igreja vazia, o templo, as paredes, a estrutura física vazia, apenas com alguns discípulos. Eu sei que o desejo de todos os discípulos era de estar aqui nessa noite, de estar louvando, de estar adorando. Acho que a igreja nunca teve tanta saudade de se reunir como nesse tempo. Nós temos falado com alguns discípulos pelo Brasil afora, e todos estão falando sobre essa questão de ficar fora da comunhão, de não estar cultuando como o corpo de Cristo juntos, apenas algumas reuniões nas casas, algumas células, algumas macrocélulas, alguns momentos de comunhão, do comer juntos, do orar juntos, do compartilhar da palavra juntos. Então tem sido um tempo em que nós precisamos estar sensíveis para entender tudo isso que está acontecendo. Eu gostaria assim de ter muito tempo para conversar com vocês aqui sobre tanta coisa que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. E eu quero, para começar essa palavra, essa breve reflexão que vamos fazer, eu quero orar com vocês. Depois de adorarmos juntos aqui com os nossos louvores, os nossos cânticos, vamos orar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ministre nessa noite, que fale conosco, no nosso coração, aquilo que está no coração dele. Nós queremos ouvir o que o Pai tem para nós nessa noite, e que você também esteja com o teu coração aí aguçado, sensível, para ouvir o Espírito Santo de Deus falar conosco. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado porque ainda temos essa oportunidade de estarmos juntos, temos essa oportunidade, Senhor, de poder compartilhar, Senhor, através dos meios que o Senhor tem nos dado, Senhor, como instrumento, como forma, Senhor, de vermos a Tua palavra sendo propagada, sendo pregada, sendo divulgada, Senhor, como é propósito do Senhor. Meu Deus, fala conosco mais uma vez nessa noite. Nós queremos ouvir Tua voz, queremos, Senhor, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, porque nós sabemos que há uma palavra no Teu coração para nós, há algo que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu te peço, em nome de Jesus, que eu seja apenas um instrumento, um canal, onde o Senhor fale conosco, que o Senhor traga, Senhor, aquilo que está no teu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Queridos, a palavra que eu tenho para vocês hoje está no livro de Marcos, no capítulo 4, também encontra-se no livro de Mateus, no livro de Lucas, mas eu vou ler aqui no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. Vamos fazer uma reflexão em cima dessa passagem. Diz assim a palavra: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu-se que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa
dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. O que nós vamos aprender nessa noite? Vamos aprender que a tempestade é pedagógica. A tempestade é pedagógica. O que é pedagógico? É aquilo que nos ensina. É aquilo que tem a capacidade de nos ensinar. E essa tempestade aqui que os discípulos de Jesus passaram, ela foi pedagógica para esses discípulos. Porque aquilo que é pedagógico nos ensina e nos faz crescer. Então esses discípulos de Jesus passaram por um processo pedagógico. O processo pedagógico de Deus não é para nos destruir, não é para nos matar. O processo pedagógico de Deus é para nos fazer crescer. Como todo processo pedagógico. A princípio, esses discípulos aqui que haviam sido convocados por Jesus, Marcos capítulo 3, você vai ver logo no princípio Jesus convocando os seus 12, separando 12 homens indoutos, homens que nem letrados eram, homens que ainda não tinham uma capacidade teológica, uma capacidade filosófica, eram homens incultos. A própria Bíblia diz isso, que eram homens que não eram letrados, eram pescadores, homens simples. Mas no capítulo 3 Jesus separa esses 12 homens e a partir daquele momento Jesus começa um processo pedagógico com eles, porque toda a vida de Jesus foi para ensinar. Tudo que Jesus fez tinha um viés de ensino pedagógico, instrutivo. Tudo era ensino. Por isso que os discípulos aqui, e em muitas outras partes, o chamavam de rabi, de mestre, aquele que ensina. Então Jesus separa esses 12 homens e começa o processo. Começa uma pedagogia, um ensino com esses 12 discípulos. E é interessante que Jesus começa a liberar ensinos, parábolas, começa a fazer até alguns milagres. Mas logo no capítulo 4 de Marcos, Jesus leva os discípulos para uma tempestade. Uau! Que ensino! Que processo pedagógico! Levar os discípulos para o meio de uma tempestade, homens que ainda eram rasos no conhecimento, na experiência, homens que ainda não estavam preparados para vivenciar uma tempestade. Nós já falamos muitas vezes, ouvimos muitos mestres, pregadores, homens de Deus dizerem que os desertos são filtros de Deus. Os desertos servem para nos filtrar. Essa semana o Espírito Santo me disse: se os desertos são filtros de Deus, as tempestades servem para nos revelar. Se os desertos nos filtram, as tempestades nos expõem.
Como assim, meu Deus? Para onde Jesus levou esses discípulos? Para uma tempestade. Então, se os desertos nos filtram, as tempestades nos expõem. Então, Jesus levou os discípulos para o meio de uma tempestade. Para quê? Para expor os discípulos, para expor a condição desses homens, para mostrar para eles mesmos em que nível eles estavam andando, em que nível não só eles estavam andando, como em que nível Jesus queria que eles andassem. Então, se os desertos nos filtram, as tempestades nos expõem. Agora, dentro dessa questão de exposição, há duas opções para nós, como houve duas opções para os discípulos. Porque quando Deus nos expõe, Deus não nos expõe para vergonha, Deus nos expõe para crescermos. A Bíblia diz no livro de Deuteronômio, no capítulo 8, que Deus levou o povo para o deserto. Para quê? Para expor o coração deles. Como assim? Quando Deus prepara uma situação como essa que nós estamos vivendo, um contexto mundial em que nós, queridos, Deus está passeando na terra. Isso é fato. Deus está interagindo com a humanidade. Deus está passeando na terra, não tenho dúvida disso. O que nós precisamos nesse tempo é gerar em nós um temor sobrenatural. Porque quando Jesus disse para Josué disse ao povo que amanhã eu vou passar no meio do arraial. Então disse para eles: santifiquem-se, porque amanhã eu passarei no meio do arraial. Deixa eu dizer uma coisa para você, nação brasileira: o Senhor está passeando no meio da nossa nação. É um tempo de exposição. O Senhor está se encontrando com o seu povo. O Senhor está se encontrando também com a humanidade. Então, quando nós temos a oportunidade dada por Deus de ser expostos por Deus, nós temos duas opções. Ou nós reconhecemos a nossa condição, a nossa realidade, e na humildade falamos como os discípulos falaram. Em Lucas capítulo 17, Jesus dá um ensino revelador, que não deixava de ser uma tempestade para aqueles discípulos. Lucas capítulo 17, Jesus diz assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se um irmão de vocês chegarem para vocês e errarem 7 vezes com você, e 7 vezes ele chegar para você e disser: me perdoe, porque eu me arrependi, Jesus disse assim: perdoe. Uau! Se 7 vezes alguém pisar na bola com você, errar com você, e nessas 7 vezes ele vir para você e pedir perdão para você, Jesus disse: perdoe. Isso foi uma tempestade na mente natural desses homens. E sabe qual foi a resposta que esses homens deram para Jesus? Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Eles não pediram fé para fazer milagres. Eles não pediram fé para curar ninguém. Eles pediram fé porque aquilo que eles estavam passando era muito forte para eles. Aquela exposição que Jesus havia preparado para eles, porque foi uma exposição. Jesus disse: eu quero ver se vocês estão realmente de acordo com os princípios que eu estou ensinando. Se alguém errar com você 7 vezes, perdoa 7 vezes se ele pedir perdão. Eles disseram: não, Senhor, é muita coisa para nós. Dessa forma, só se o Senhor aumentar a nossa fé. Para nós agirmos de forma diferente, só se o Senhor aumentar a nossa fé. Então nós temos duas opções: ou nos expomos, ao ser expostos por Deus, nós reconhecemos a nossa condição, como os discípulos disseram: Senhor, não dá para mim isso aí. É muito difícil
Como é que alguém vai pisar na bola comigo 7 vezes e eu vou ter que perdoar 7 vezes no mesmo dia? Senhor, é muita coisa para mim. O Senhor expôs o meu coração. Queridos, esses discípulos reconheceram isso. Quem somos nós para não reconhecer nossa condição diante de todos esses fatos, essas circunstâncias que estamos vivendo? Muitos de nós nesse tempo, a igreja do Senhor nesse tempo, nós como igreja, diante de uma situação de exposição como essa, devemos dizer para Jesus: Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor, acrescenta-nos a fé. E aí Jesus diz uma coisa tremenda para esses discípulos em Lucas 17: olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, não é do tamanho de um grão de mostarda, é como um grão de mostarda, na manifestação, porque Jesus diz que depois que o grão de mostarda cai, e ele nasce, ele vira uma grande árvore, de modo que pode abrigar muitos que entram debaixo dela. Os discípulos reconheceram que a fé deles naquele momento não era uma fé capaz de sustentar, de vencer tempestades. Ou nós vamos endurecer, ou nós temos a outra oposição a outra opção diante da exposição feita pela tempestade, de endurecer e bater o pé e dizer: não, é isso, é aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Queridos, nós temos 2 opções: reconhecer a nossa condição ou endurecer, ser humildes ou ser arrogantes, se dobrar ou se enaltecer, se erguer. A tempestade vem para nos expor. Então a primeira coisa que nós temos que aprender diante de tudo isso aí é que as tempestades vão vir. É um método pedagógico de Jesus ensinar, é nos levar para um nível mais elevados como cristãos, como filhos. É um processo que Deus está preparando para cada um de nós. Como que nós vamos nos comportar, igreja, nesse tempo? Como é que nós vamos diante da exposição da tempestade? Porque Jesus disse para os discípulos: olha, vamos para outra margem, vamos para outro nível. E Jesus foi dormir no barco. Jesus estava esperando, mesmo dando uma palavra para os discípulos, esperando o que viria. Então esse é o tempo de nós aprendermos nessa tempestade pedagógica. Essa tempestade, ela é pedagógica. Ela veio para nos ensinar, ela veio para nos expor, para nós sabermos primeiro para nós mesmos, na humildade, reconhecendo, como tenho conversado com muitas pessoas, e nessa conversa, nesse bate-papo, a gente fala: puxa, não está sendo fácil. Outro diz: apóstolo, olha, eu confesso ao Senhor que eu preciso crescer na fé. Apóstolo, eu reconheço que esse momento está sendo muito difícil para mim, porque eu estou olhando para essa tempestade e estou com medo. Essa tempestade está revelando para mim que muitas vezes a fé que eu preguei não é a fé que eu vivo. A fé que eu pronunciei de púlpito, que eu falei de célula, que eu falei pregando para o meu amigo na rua, para o meu vizinho quando está passando por um momento difícil, para os meus amigos. Não, porque você precisa ter fé em Deus. Muitos estão me dizendo: apóstolo, eu estou vendo que essa fé que eu falava, ela ainda não é madura em mim, ela ainda não está alicerçada em mim.
porque eu estou olhando para essa tempestade, estou dizendo: Senhor, vai morrer todo mundo, eu vou morrer, eu vou me acabar. Queridos, preste atenção, essa exposição que Jesus permitiu aos discípulos, deixa eu dizer uma coisa para você, sossega teu coração, não foi para te envergonhar, não foi para envergonhar a mim, não foi para envergonhar a igreja dele, não. Esses discípulos, escutem, no capítulo 3 de Marcos, Jesus escolheu 12 homens, não foi ninguém que disse assim: olha, eu me autoproclamo 12 do Senhor, eu vou ser teu apóstolo agora. Não, foi Jesus que escolheu, foi Jesus que separou esses 12 homens. Será que Jesus errou? Não, Jesus não errou escolhendo você, Jesus não errou escolhendo a mim, como ele não errou escolhendo os 12 no capítulo 3. Mas não é pelo fato de sermos escolhidos do Senhor que não vamos ser expostos. Mas quando o Senhor expôs esses discípulos, foi para ensiná-los. Esse tempo é o tempo em que Jesus está expondo a sua igreja. Para quê? Para envergonhar, não para nós crescermos. Porque eu quero vir para o final para depois voltar para o começo. Depois de repreender o vento, de repreender a tempestade, Jesus olha para os discípulos e diz: covardes, covardes, como vocês ainda são tão pequenos na fé. Jesus olha para aqueles homens. Então ele se levantou, repreendeu o vento e indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? É uma pergunta que Jesus faz, mas Jesus sabia da condição. Jesus sabe da minha condição e da sua, de todos nós. Ele sabe, mas ele não deixou de indagar, de perguntar para os discípulos: cadê a fé de vocês? Cadê a fé? E indagou-os e disse: por que sois covardes? Por que sois covardes? Foi o próprio Jesus que disse. Então, amados, queridos, a exposição não é para te envergonhar, a exposição é para você crescer. Essa tempestade toda, nós vamos crescer. No meio dessa tempestade, nós estamos sendo expostos. E quando essa tempestade passar, que ela vai passar, nós vamos ser acrescidos. Nós vamos ser adestrados, preparados para vencer outras tempestades que, se porventura vier. Precisamos aprender isso. E eu quero repetir isso. A tempestade é pedagógica. Tudo isso que está acontecendo vai nos ensinar, vai nos fazer crescer. Jesus trouxe, permitiu a tempestade vir na direção daquele barco para gerar um crescimento para os seus discípulos. Primeira coisa é essa. Segunda coisa que eu quero falar para você e ministrar nessa noite. A segunda coisa é: nessa tempestade, Deus está começando algo novo para as nossas vidas. Nessa tempestade que os discípulos de Jesus passaram, Jesus estava começando algo novo. No meio dessa tempestade que nós estamos vivendo de forma globalizada, mundial, Jesus está começando algo novo para as nossas vidas. Veja bem o que diz a palavra no versículo 35. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, era
tarde. Preste atenção a isso, que coisa tremenda. Era tarde. A forma de Deus começar é de tarde, é durante o dia. Gênesis, no capítulo 1, no versículo 5. Gênesis capítulo 1, versículo 5. Diz a palavra de Deus: chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Houve tarde. Presta atenção, aqui no livro de Marcos, nós olhamos a palavra que nos diz que era tarde. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, era tarde. Então, ali começava um processo de Deus para aqueles discípulos. Processo de Deus. Quando Deus começa o seu processo no primeiro dia, a Bíblia diz era tarde e manhã, o primeiro dia. Por que era tarde e manhã? Porque é a forma como Deus faz. Deus não é como nós, seres humanos, que andamos muitas vezes na contramão da forma como Deus faz, da forma como Deus se move. Nós aprendemos com os discípulos, que esse momento era um momento em que Deus estava começando algo novo. Olhe para o povo judeu. O dia para os judeus começa às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde. Então 6 horas da tarde para um judeu não é noite. 6 horas da tarde para um judeu é o começar de um novo dia. Então ali está começando um novo dia. Está começando algo novo. Assim como esses discípulos que ao cair da tarde, no começo da tarde, Jesus estava preparando algo novo. Assim como foi em Gênesis capítulo 1, versículo 5. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã. Não foi tarde e noite, foi tarde e manhã. Porque Deus começa de dia, começa na luz e termina na luz. Nós seres humanos começamos na luz e terminamos de noite. O nosso dia começa na luz e nós terminamos de noite. Nós começamos o trabalho de manhã e quando é à noite nós paramos. Com Deus é diferente. O que Deus faz é na luz. O que Deus faz é no sol, é no dia. Então preste atenção. Quando eles começaram a se mover para ir para outra margem, para o outro lado, Deus estava começando algo novo. Assim como essa tempestade significou o começo de algo novo para esses 12 discípulos que estavam no barco. Essa tempestade que nós estamos vivendo aí fora é o começo de algo novo para as nossas vidas. É o começo de algo novo que vem de Deus para nós. Eu não tenho dúvida, eu não arrefeço dessa palavra. Era tarde, era o começo, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E Deus vem e cria, chamou Deus luz. O dia e trevas à noite, era tarde e manhã. Quando os discípulos saíram para o outro lado da margem, era tarde, era a tarde, era o começo. Como Deus começou a dar luz e chamar a luz dia e as trevas noite, estava começando o primeiro dia. Assim também Deus está começando algo novo conosco. Deus está
começando algo novo para você. É tarde, é manhã, é um dia em que Deus está fazendo. Não vamos duvidar disso, igreja. Não vamos arrefecer, não vamos retroceder. Vamos acreditar que assim como foi lá no início, em Gênesis, onde Deus separou a luz das trevas, colocou dia e noite, e foi o processo. O primeiro dia, tarde e manhã, era tarde, em um momento em que os discípulos estavam indo para outra margem. Toma posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Era a tarde, ou seja, era o começo. Era o começo da obra, da manifestação de Deus para a humanidade, para a terra, para a construção de todo o seu propósito. Tudo isso que está acontecendo agora tem a ver com algo chamado propósito de Deus. Propósito de Deus. Então nós aprendemos isso, que nessa tempestade Deus estava começando algo novo na vida desses discípulos. Quando disse era a tarde, vamos para outra margem, Deus estava começando algo novo com eles. Nesse tempo, no meio dessa tempestade, Deus está dizendo: é tarde e manhã eu estou começando um novo tempo na vida da igreja, um novo tempo na vida de todos aqueles que eu tenho um propósito com Ele. Tarde e manhã. Era a tarde quando os discípulos saíram com o barco. Era o começo. Era o sinalizar de que algo estava sendo construído por Deus. Terceira coisa, eu quero dizer para vocês: a tempestade nos ensina que estamos todos nós no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Nós estamos aprendendo, nós estamos vendo que a igreja mundial está se unindo em um só propósito: vencer este mal, vencer essa tempestade. Não há nesse momento nenhum propósito pessoal, não há nenhum propósito denominacional, não há nenhum interesse particularizado. No meio dessa tempestade toda, só há um propósito: entender que todos nós precisamos estar juntos, que todos nós precisamos nos unir. Os discípulos estavam no mesmo barco, e falar de barco é falar de igreja. Desde os primórdios da igreja primitiva, quando se falava de barco, se comparava, era uma analogia com a igreja. Então esses discípulos estavam todos no mesmo barco. Todos estavam no mesmo barco. Todos nós estamos no mesmo barco. Precisamos aprender isso. Não é tempo de individualidade, não é tempo de Mirme, não é tempo de Batista, não é tempo de Assembleia de Deus, não é tempo de nenhuma denominação. É tempo de todos nós, como discípulos de Jesus, entendermos: somos todos no mesmo barco. Somos todos no mesmo barco. A tempestade não veio somente para alguns, a tempestade veio para todos. A tempestade não veio para meia dúzia dos 12, a tempestade veio para os 12. Então nós estamos no mesmo barco, queridos. E nesse barco, todos estamos no mesmo barco. Que barco? O barco que Jesus está. O que é bom é nós sabermos isso, que nós não só estamos no mesmo barco, mas nós estamos no mesmo barco que Jesus está. Ele está no barco. Pode ter tempestade? Tem. Os discípulos não entraram em pânico. Os discípulos não se desesperaram, não sentiram grande temor.
por nada. Tinha uma tempestade, tem uma tempestade, mas também tem um Jesus. Tem um Jesus também neste barco, ao mesmo tempo que ele está navegando no meio de uma tempestade, também nesse mesmo barco tem alguém chamado Jesus. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, que o mesmo Jesus que acalma a tempestade, é o mesmo Jesus que não aceita um espírito de covardia nos seus discípulos que estão no barco com ele. Vou repetir. O mesmo Jesus que acalma a tempestade é o mesmo Jesus que não aceita os discípulos que estão com ele no barco serem covardes. Ser covarde no grego, quando essa palavra aparece aqui, Jesus dizendo: por que vocês foram covardes? Essa mesma palavra no grego significa pessoas que perdem o ânimo. Jesus confrontou aqueles discípulos chamando-os de covardes. Pessoas que no grego, no original dessa palavra covarde, significa pessoas que perderam o ânimo. Jesus confronta esses discípulos dizendo assim para eles: discípulos meus não podem perder o ânimo. Discípulos meus não desanimam. Então essa tempestade pedagógica veio ensinar que mesmo que tenha tempestade, não pode ter desânimo nas nossas vidas, não pode ter covardia nas nossas vidas, não pode ter aquele desejo de parar de lutar, de deixar tudo. Essa palavra covarde significa perder o ânimo, perder a vontade de lutar, se desesperar, que arrefece. Foi Jesus. Jesus disse: vocês estão no barco comigo, vocês são a minha igreja. O barco aqui é a igreja. Todos nós somos da mesma igreja. Todos nós estamos no mesmo barco chamado Igreja do Senhor Jesus. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos: aqueles que estão no barco comigo, eu não aceito que sejam covardes, que percam o ânimo, que arrefeçam, que percam a vontade de lutar. Jesus estava dizendo: vocês precisam ter bom ânimo. Ter bom ânimo. Deus olha para Josué. Depois que Moisés, meu servo, é morto, Deus olha para Josué e diz: meu servo Moisés é morto, agora você tem de bom ânimo. O que Deus estava dizendo para Josué, a mesma coisa que Jesus estava dizendo aqui para os seus discípulos que estavam no barco com ele: tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, não sejam covardes. Deus estava dizendo para Josué: Josué, eu não trabalho com covardes. Você vai levar esse povo para entrar na terra que eu fiz promessas a esse povo. Você vai levar esse povo para a terra prometida. Mas tem uma coisa, Josué: não seja covarde. Deus está nos chamando nesse tempo para não ser covarde, para não desanimar, para não arrefecer, para não perder a vontade de lutar. Nós precisamos ser fortes, valentes, não por nós mesmos, mas no nome de Jesus, na força do Senhor. Deus disse para Josué: olha, Josué, não seja covarde, tenha de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu sou com você. Jesus está nos dizendo no meio dessa tempestade: assim como eu fui com aqueles 12 discípulos no meio da tempestade, dizendo para a tempestade: aquieta-te, acalma-te, eu também estou dizendo para a minha igreja na terra hoje: não sejam covardes, não deixem de ter bom ânimo, não deixem de lutar, sejam valentes. A mesma coisa Deus está nos dizendo hoje. Estamos todos no mesmo barco, sim. Jesus está no barco, sim, mas Jesus está dizendo para nós também:
não sejam covardes. Tomem posição. A tempestade revelou que vocês ainda são covardes. Agora, por que Jesus disse isso? Porque Jesus viu a revelação, ou aquela tempestade trouxe a revelação de duas atmosferas, uma espiritual e outra natural. Essa tempestade nos ensina hoje que há duas realidades. Uma é natural, outra é espiritual. É natural, uma é natural por quê? Porque de fato havia uma tempestade. O barco estava naquele mar, no mar da Galileia, ou no lago de Genezaré. Esse lago fica cercado de montanhas, e uma dessas montanhas é o Monte Hermon, que de tempos em tempos ele deságua das suas ribanceiras, dos seus altos geleiros, derrete o gelo, e aquilo entra com tudo no lago de Genezaré, no mar da Galileia, que fica a 200 metros abaixo do nível do mar, e causa uma tempestade, e causa ondas fortes, maremotos, porque na verdade é um lago. Mas devido à descida de uma enxurrada dos montes, aquele lago vira um grande mar furioso. Então havia uma realidade natural, havia de fato uma tempestade, havia um maremoto, havia ondas, mas também havia por trás disso algo espiritual, porque Jesus se levanta e ele fala. Jesus fala, aquieta-te. Jesus, olhando para aquele momento, ele diz, repreendendo o vento, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Presta atenção, querido, aí está a realidade espiritual da coisa. Jesus se levanta e fala. Ninguém fala para quem não ouve. Ninguém fala para quem não tem ouvidos para ouvir. Quando Jesus disse, cala-te, aquieta-te, Jesus estava falando como aquele que estava gerando a tempestade. Jesus sabia que por trás daquela tempestade havia alguém causando a tempestade. Porque ninguém fala para quem não ouve, ninguém fala para quem não tem ouvido. Então, na verdade, Jesus se levanta no barco e diz para o diabo: diabo, cala-te, aquieta-te. E o mar se aquietou. Então, no mesmo instante em que havia uma tempestade natural, de fato, uma realidade natural, de fato, aquele barco estava sendo cheio das águas, corria o risco de afundar. Hoje também nós estamos vendo uma pandemia no mundo. Nós estamos vendo as notícias de pessoas morrendo, um pânico instalado no mundo todo. O mundo todo está de quarentena, todo mundo reservado, todo mundo gritando dentro de casa, todo mundo em pânico. Pessoas procurando lugares para receber uma oração, pessoas procurando pessoas para receber um aconselhamento, receber uma palavra de vida. Em todas as palavras que eu tenho gravado nesses dias e enviado para o Brasil todo, pessoas me agradecendo: apóstolo, eu precisava dessa palavra, eu precisava ouvir essa palavra, porque tem muita gente em pânico, assim como esses discípulos estavam com grande temor e diziam uns aos outros, em desespero, em pânico: vamos morrer. Há uma pandemia lá fora, é uma realidade natural, está acontecendo. Agora precisamos entender
que por trás dessa realidade natural também há uma espiritual. Quem está matando, quem está adoecendo, enfermando o mundo todo é Satanás com esse vírus. É o diabo gerando pânico, medo, desespero, morte aí fora. Isso também é espiritual. É uma tempestade natural, de uma realidade natural, e uma tempestade de realidade espiritual. Ambas são pedagógicas. Ambas nós temos que aprender o que Deus quer nos ensinar. E aí eu digo para você: olha, a realidade espiritual também, de dois tipos de filhos de Deus que estavam no barco. 12 filhos de Deus, mais um filho de Deus. Duas realidades. 12 homens ainda imaturos na fé. Um homem maduro na fé. Romanos no capítulo 8, no versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Depois diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. A palavra agora nesse versículo 15 é diferente do versículo 14. O 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Depois diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Um fala do filho ruios de Deus, o filho maduro de Deus. Hebreus capítulo 5 versículo 8 diz: embora sendo filho ruios, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Duas realidades no mesmo barco. A realidade dos filhos ruios de Deus, os filhos maduros, os filhos que são guiados pelo Espírito de Deus e entendem que esse é o tempo que ele tem que se posicionar. Filhos maduros de Deus. Na mesma realidade, no mesmo barco, estavam os tecnós de Deus, os filhos imaturos. Os filhos tecnós, os filhos imaturos, as crianças, os bebês, que quando viram a tempestade disseram: meu Deus, Senhor, não te importa que pereçamos, nós vamos morrer, o Senhor está aí dormindo, o Senhor não se importa conosco. Infelizmente, no mesmo barco chamado igreja, tem filhos desesperados, como também tem filhos ruins, filhos maduros que estão se posicionando. E aqui vale salientar uma coisa: eu não estou falando sobre se posicionar fazendo cultos, não. Eu não estou falando sobre se posicionar, abrir igrejas, não. Eu não estou falando aqui se posicionar dizendo que fulano é incrédulo, fulano é um homem de fé, fulano está escondido, fulano é covarde. Não, eu não estou aqui falando isso. Eu estou falando para todos nós que essa tempestade revela os ruios e os tecnós. Os ruios que estão se levantando, entendendo que nós vamos aprender em cima disso tudo. Os ruios de Deus, os filhos maduros de Deus, que se levantam para dizer: diabo, na nossa nação não, na minha casa não, Satanás, eu te repreendo. Assim como o ruio, Jesus se levantou e disse: aquieta-te, porque Jesus sabia que por trás daquela tempestade natural havia algo espiritual. Era Satanás criando toda aquela tempestade, mas Jesus se levanta na autoridade que o Pai lhe deu e diz: acalma-te, cala-te, aquieta-te. E tudo passou. E tudo passou. Enquanto que os tecnós estavam gritando:
desesperados, acovardados, amedrontados, achando que iam morrer. Você não vai morrer enquanto todo o propósito de Deus não se cumprir na sua vida. Jesus sabia que não era propósito do Pai que ele morresse num barco afogado. Ele sabia que o propósito era morrer pregado numa cruz. Sabe o que falta para os nós? Conhecer o propósito, saber por que nasceu, para que nasceu. Jesus sabia por que ele tinha nascido, para que ele tinha nascido. Até então esses discípulos não sabiam qual era o propósito deles. Esses 12 homens que eram tecnós, que depois viraram ruios, nenhum deles morreu em barco, nenhum deles morreu em tempestade afogada. Se eles soubessem de fato qual era o propósito de Deus para a vida deles, eles iam ter calma no meio da tempestade e saber que eles iam chegar do outro lado, na outra margem, que eles só estavam sendo ensinados no meio da tempestade. Muita coisa que eu gostaria de falar para você, mas eu quero que você entenda: você é um filho de Deus. Só que você não pode mais caminhar sendo um tecnós de Deus, um filho imaturo, um filho sem experiência, um filho que não está disposto a aprender, a crescer, a se tornar uma voz profética, a se tornar alguém que não só encontrou o seu propósito, mas se tornou uma voz de propósito para outras pessoas. Esse é o tempo de nós aprendermos. Esse é o tempo. Obrigado, filho. Todos esses homens, no final da trajetória, quando se depararam com a imagem do propósito final para as suas vidas, quando esses homens de fato estavam vendo as cortinas se fecharem para eles, você não olha para nenhum deles gritando. Você não vê na história bíblica e na biografia de todos esses 12 homens, tirando Judas, você não vê na biografia desses 12 homens, desses discípulos, nenhum deles prestes a morrer gritando desesperado: meu Deus, eu vou morrer, vão me matar, e agora, o que será de mim? Você não encontra eles mais gritando desesperado com medo da morte. Você olha para um Pedro da vida dizendo: eu não sou digno de morrer como o meu mestre, me crucifiquem de cabeça para baixo. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Você não vê Pedro gritando: e agora? O que será de mim? Porque eu vou morrer. Porque eu vou morrer de uma morte tão trágica como essa, crucificado e ainda de cabeça para baixo. Não, Pedro disse: me crucifiquem de cabeça para baixo. Você olha para um André sendo levado pelos seus mártires, pelos seus algozes, para se tornar um mártir, para se tornar alguém que seria uma referência de fé, olhando para a cruz em que ele ia ser crucificado, dizendo: ó, tão desejada cruz, eu há muito te almejo, eu há muito te desejo, ó esperada cruz. O que eu aprendo com isso? Que essa primeira tempestade foi pedagógica para todos aqueles homens, porque durante toda a sua trajetória eles iriam enfrentar muitas e muitas tempestades, mas no final de tudo você não vê mais esses homens com medo de tempestades. Deus vai nos ensinar a sair dessa tempestade, não mais como covardes, mas como homens de fé, homens que gritaram para ele
Senhor, aumenta a minha fé. Podemos fazer isso nesse tempo. Podemos dizer: Jesus, eu fui exposto e eu vi que eu não estou como o Senhor espera que eu esteja ministrando a fé verdadeira. Porque 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7 diz: Deus não nos deu espírito de covardia. O que significa isso? Assim como a fé é um espírito, o medo também é um espírito. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de fé, de amor, de moderação. Então, no meio dessa tempestade, nós vamos ser expostos para que de maneira pedagógica aprendamos, descubramos, nos revelamos em que nível, ou melhor, em que espírito estamos vivendo. Deus não nos deu espírito do medo, de covardia, mas nos deu espírito de poder. Então, nesse tempo, no meio do barco, no meio da tempestade, nós vamos aprender. Nós vamos aprender. Nós vamos chegar na outra margem. Porque o propósito não é morte, o propósito é vida, o propósito não é afundar, o propósito é atravessar para outra margem. E Deus vai nos levar. Só que antes de nos levar, Ele vai nos ensinar. Ele vai nos ensinar. E eu tenho pedido para Ele: Senhor, me ensina. Me ensina e me ensina a viver como o Senhor quer e não como eu quero. Por isso, meu amado, meu querido, não se desespere no meio dessa tempestade. Aprenda. Não entre em pânico no meio dessa tempestade. Cresça. Cresça como filho maduro, ruios de Deus. Não como Tequinon, imaturo, covarde. Esse é o tempo de nós dizermos para o Senhor: nos ensine. Eu sei que eu ainda sou ruios. Como os discípulos disseram: Senhor, eu ainda sou ruios, ainda sou Tequinós. Aumenta a minha fé. Ei, volto a dizer, isso não é vergonha para nós, isso é revelação para nós crescermos. Porque se a tempestade não viesse, esses discípulos não descobririam em que nível eles estavam. Agora imagina lá na frente. Será que Jesus iria poder contar com esses discípulos? A tempestade nos revela. Os desertos nos filtram, mas as tempestades nos expõem. Para a vergonha não, para o nosso crescimento. Então esse é o tempo de crescer no meio dessa tempestade. Porque essa tempestade nada mais é do que uma pedagogia de Deus. Ele vai nos ensinar. E eu estou aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor. Me ensine. Me ensine sobre aquilo que eu preciso mudar. Me ensine sobre aquilo que eu preciso crescer. Mas me ensine. Em nome de Jesus. Vamos orar. Você possa aí na tua casa, depois desta palavra, parar um instante aí, fechar os teus olhos e tirar os teus olhos da tempestade. Não colocar o teu foco agora na tempestade, mas olhe para Jesus agora. Eu quero que você contemple agora Jesus de maneira pedagógica, ministrando a vida desses discípulos que estavam no barco com ele, e dizendo para eles: filhos, cresçam,
saiam da condição de ruim, de tecnose, e cheguem à estatura de varão perfeito, ruios, maduros. Não olhe para a tempestade, olhe para o ensino que o Senhor está trazendo para as nossas vidas, porque Ele está no barco, Ele não saiu. Ele está na igreja, Ele não saiu, porque Ele fez uma promessa: eu estarei com vocês. Com quem? Com a igreja. Eu vou estar no barco com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra. E eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, acrescenta-nos a fé, que possamos, Senhor, no meio de toda essa tempestade, aprender tudo que o Senhor quer nos ensinar. Como o Senhor levou os teus discípulos, Senhor, naquele barco, a tua igreja, para passar por uma tempestade e de maneira pedagógica ensiná-los. Queremos, Senhor, nesse tempo também ser ensinados. Queremos, Senhor, reconhecer a nossa condição, aprendendo. Queremos reconhecer a nossa condição, não na soberba, na arrogância, na prepotência, mas como filhos do Senhor. Assim como o Senhor Jesus era filho, ruios, aqueles discípulos eram tecnós, mas eram filhos. Nós também sabemos que ainda, Senhor, precisamos amadurecer, crescer, mas não perdemos a convicção de que somos filhos. Assim, Senhor, como o Senhor nos ensinou, nos ensine nessa tempestade, no meio de todo esse caos que está aí fora. Mas, Senhor, o Senhor está no barco. Então nos abençoe, Pai, em nome de Jesus, e que possamos aprender tudo, absolutamente tudo que o Senhor tiver para nos ensinar, e que em nome de Jesus, Pai, cheguemos na outra margem, e que possamos a partir dela começar o novo do Senhor para as nossas vidas, porque é tarde e manhã, mais um dia de Deus para a sua vida. Deus te abençoe. Beijo no coração. Graças a Deus.